Bom dia, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta que mandou a pergunta de hoje. A pergunta é grande, vou fazer uma leitura parcial para pensarmos juntos sobre essa demanda, tá bom? Você colocou: sou uma pessoa muito frustrada, estou com medo de tudo, com medo extremo de ficar sozinha. Não necessariamente o esposo, mas é isso que acontece comigo. Você falou que tem 2 anos que se sente assim, que isso começou em 2022, quando você mudou de local de trabalho, e até então tudo ia bem. Só que quando vocês estavam voltando da pandemia, você decidiu que queria alavancar a sua carreira, passou no mestrado numa universidade pública e tudo estava indo muito bem. Só que num determinado momento você precisou de se ausentar para uma cirurgia e quando retornou sentiu um clima diferente, uma certa repulsa dos alunos que foi te deixando apreensivo. Você falou que começou a se sentir um pouco difícil, um pouco perdida nas matérias, mas outros alunos também sentiam isso e você percebeu, de certa forma, a mesma coisa. E aí você falou que se sentia psicologicamente agredida e foi ficando sem reação. A partir daí você trancou o tão sonhado mestrado e falou que foi diagnosticada com depressão e burnout. E aí, desde então, você foi afastada do cargo, imagina o seu cargo de professora. Você falou que isso prejudicou a sua vida em todos os aspectos, inclusive no conjugal, pois você passou a ter a dependência do seu esposo. E hoje você se sente apreensiva, insegura, às vezes pensando até mesmo em tirar a própria vida. Você sente vergonha de si mesmo, você que já era tímida. E aí pergunta o que fazer. Bom, então vamos pensar aqui uma coisa. Inicialmente, com relação à sua relação com o seu esposo. Olha, quando nós optamos por casar com alguém, a gente pensa que tanto nós quanto a outra pessoa podemos passar uma fase difícil, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, e é exatamente isso que aconteceu com você. Então, se o seu esposo se mostra uma pessoa compreensiva, uma pessoa que está te ajudando, uma pessoa que enxerga que você teve uma questão de adoecimento emocional e ele está te dando esse suporte e ajudando durante essa fase, eu acho que o sentimento de culpa ele precisa de ser deixado de lado para entendermos que todos nós temos um segmento como se fosse um trem, seguindo os trilhos da vida, só que num determinado momento e por motivos diversos o trem pode descarrilar. Então isso pode acontecer comigo, com você, com o seu marido, com qualquer pessoa. Então, a partir do momento em que você viu que emocionalmente você não estava dando conta, pelo que você relatou, ter dado um freio de arrumação na casa, do tipo ter uma licença profissional, do tipo ter paralisado o mestrado provisoriamente, foi o que de mais inteligente você pôde fazer. Porque continuar forçando a barra significaria, muito provavelmente, você chegar num ponto de exaustão ainda maior e não conseguir chegar adiante. Então, primeiro, aceitar a ajuda do seu esposo de bom grado, entender que do mesmo jeito que a gente adoece fisicamente, nós adoecemos emocionalmente, sim. Só que, gente, é muito mais fácil, né, a gente ver uma perna que está quebrada, quando faz uma endoscopia, uma ferida lá no estômago, do que quando a gente fala das feridas da mente. E as feridas da mente existem, e são elas que nós precisamos de tratar. Se você foi diagnosticado com essa exaustão e com essa ansiedade generalizada, eu espero que você esteja fazendo algum tipo de tratamento, que usualmente seria psicoterapia ou psicoterapia em associação com a parte medicamentosa. Parte medicamentosa só, sem psicoterapia, não é recomendável. Por quê? Porque a gente precisa de entender quais foram esses mecanismos psicológicos seus que ficaram fragilizados quando do retorno da sua cirurgia. Por que eu estou dizendo isso? Porque você relatou que as pessoas, de uma forma comportamental, mudaram com você. E os seus colegas, principalmente os colegas de mestrado. E isso te trouxe uma sensação de se sentir agredida. É claro que isso pode acontecer. Só que nós precisamos de pensar o seguinte: por mais que a gente esteja numa determinada sala de aula desenvolvendo o nosso curso, o nosso objetivo maior é a realização do nosso sonho. É igual você colocou aqui: quando decidi alavancar a minha carreira para o tão sonhado mestrado. Poxa, entrar no mestrado, sobretudo na universidade que você citou aqui, é uma tarefa difícil e ela é totalmente
carregada de simbologia de positividade, de vitória, de sucesso. Agora, se num determinado meio as pessoas não vão ser as nossas melhores amigas, você não está no mestrado para fazer melhores amigos. Você está no mestrado para fazer a sua pesquisa, fazer a sua dissertação, defender a sua dissertação, ter o seu título e ter o seu trabalho reconhecido. Sabe? Então, eu quero te convidar também a começar a pensar qual é a sua relação com o outro. Qual que é o nível de importância que você está dando para que os outros pensam, para que os outros falam, para que os outros julguem em relação a quem você é. É claro que ninguém, meu Deus do céu, gosta de ser rejeitado, gosta de ser preterido, ninguém gosta disso. Mas essa questão de ter as dificuldades no mestrado, eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, eu sei do que você está falando, isso traz uma certa ansiedade, mas faz parte do jogo, não tem jeito da gente pensar diferente, a não ser que você esteja fazendo um mestrado de baixa qualidade também, com baixo envolvimento seu na qualidade do seu trabalho, mas agora nós temos que entender que as reflexões, e que eu recomendo que sejam feitas no trabalho de psicoterapia, da importância da opinião e da presença desse outro, seja no ambiente profissional quanto no acadêmico, na sua vida, precisa ser refletido. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está vivendo uma época de muita agressividade. As pessoas estão muito agressivas com as atitudes e com as falas umas com as outras. E nós precisamos de aprender a nos defender disso também. Existem assédios? É claro que existem, a todos os momentos, sim. Mas vai ser exatamente essa reflexão, essa colocação do que é mais importante para você e essa reavaliação do valor que essas pessoas têm, que estão na sua vida, que estão te trazendo ficar, como você mesma colocou aqui até em caixa alta, apreensiva e insegura ao extremo. E pensar em suicídio, cá entre nós, não é o caminho que nós vamos seguir, porque você tem uma relação afetiva, você passou num mestrado legal. Eu acho que tem que retomar a capacidade agora de enfrentamento, mas o enfrentamento na hora certa não pode ser feita sem uma condução de um acompanhamento, no meu modo de entender, para que você não precise novamente trancar seu mestrado, tá bom? Pense nisso, acho que é importante você tomar essas atitudes e buscar voltar a colocar o trem nos trilhos, porque ele descarrila, mas a gente consegue colocar e seguir adiante, tá bom? Bom, então um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar por @DouglasAmorimPsicólogo. Gostaria também de pedir vocês para fazerem a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, porque é muito importante pra gente. E até o nosso próximo encontro.